Olá pessoal, eu sou a Vilena Rodrigues. E eu, a Juliana Sukoski. E sejam bem-vindos a mais um episódio do InovaCast da Unimed Ponta Grossa. Então é o podcast que conecta inovação, pessoas e ideias que fazem a diferença. Hoje estamos no episódio de número 233, né, Julie? Isso aí, Milena, tudo bem com você? Eu tô bem, e você, Julie? Ótima. Eu tava com saudade de estar aqui com vocês, né? Hoje a gente tá aí mais um episódio, 233, né? São vários episódios até aqui. E é bom estar aqui novamente, né, Mi? Isso mesmo. E eu já queria começar agradecendo, porque em abril a gente teve a nossa Semana da Criatividade. Então a gente teve diversas ações ao longo do tempo, a Maratona Criativa, o concurso de A, que seria a criação de avatar, o Escaneia a Jornada do Beneficiário. Então a gente teve algumas participações ali dos colaboradores e a gente queria agradecer, né, Julie, por todo o engajamento do pessoal. Isso mesmo, esse mês foi pensado com muito carinho para vocês, né? Então a gente tentou englobar aí todo mundo, né? Trazer aí uma experiência única para vocês de todos os nossos setores, né? Então a gente atendeu aí tanto que operadora, HGU, CO, PESU. Então a gente quer agradecer e reforçar, né, esse agradecimento a vocês pela participação durante essas as iniciativas aí que a gente realizou em abril. Isso mesmo, Julie. E se preparem que logo, logo já tem a próxima iniciativa, né, Julie? Isso mesmo, fiquem espertos aí nas nossas comunicações internas, né, Milena? Bom, e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre criatividade, como que a inovação está envolvida em todo esse processo. E para isso, a gente vai receber a Carol, né, para conversar sobre um tema que impacta todos os ramos, né, Julie? Isso mesmo. Hoje o nosso tema é sobre hackeando aí a experiência do cliente, né? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando sobre criatividade, saindo de um evento sobre criatividade. Isso aí. Bom, e pra gente já começar aquecendo a nossa pergunta ali de sempre, né, Julie? Isso, Quem que é a Caroline fora da sua trajetória profissional, fora do currículo e também como que é a sua trajetória até chegar aqui? Bom, gente, como eu comentei com vocês, eu sou de Ponta Grossa, nascida aqui em Ponta Grossa, minha mãe é daqui, família é daqui. E aí, depois, quando eu cheguei na época da faculdade, fui fazer intercâmbio, voltei, fui trabalhar na indústria, muitos anos trabalhei em indústria, corporativo, serviço privado. E aí, quando eu tava tirando do papel, querendo alçar novos voos e voltar para Ponta Grossa, foi aí que eu tive a ideia do coworking. Então, eu via que Ponta Grossa estava crescendo muito, desenvolvendo muito, tendo mais espaço para quem está começando. E a ideia era trazer um espaço que fosse casa também de quem estivesse começando. Então, foi aí que nós voltamos a morar em Ponta Grossa e aí eu abri o primeiro espaço de coworking aqui. Mas foi naquela época que tudo precisava ainda explicar o que era, o conceito, as pessoas ainda não entendiam muito bem trabalhar do lado de outra pessoa, de outra empresa, e se for um concorrente, como que eu vou fazer? Então foi desbravando esses caminhos. Legal. Foi quando mesmo? Que ano? 2015, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, que legal. Então, Carol, pra gente efetivamente começar aí bem de forma prática o nosso assunto de hoje, qual que foi a melhor experiência sua, né, como cliente que você já teve, seja em um serviço, um evento, num espaço ou alguma marca, né, que tornou essa experiência memorável para você? Eu tava pensando até sobre isso, né? Se eu conseguir lembrar de uma, porque a gente sempre lembra das coisas ruins, exatamente, né? Isso é mesmo. Uma experiência bem negativa. Mais fácil. Positiva. Eu tenho algumas, mas eu acho que é uma empresa aqui de Ponta Grossa também, que quando eu cheguei nesse espaço deles, já tinha tudo preparado, assim. Eles já sabiam a agenda, o meu nome, o que eu ia fazer. Tava um dia frio, então ela tinha esquentado uma bolsinha de pedras quentes. Legal. Então foi uma coisa bem diferenciada mesmo. Eu acho que o processo da jornada do cliente, ele surpreende quando a gente é bem atendido, que não deveria ser bom, né? Sim. Mas ele acaba marcando quando você se sente especial mesmo. Você vê que eles se prepararam, personalizaram toda aquela Único, experiência. né? Dentro ali do... Sim. E eu lembro também que tinha um cafezinho, um bolo, já tudo preparado. Porque a gente... Legal. Automático da gente não fala assim, não precisa, obrigada, não quero nada, né? Mas já tava assim, separadinho. Foi assim, super acolhedor mesmo.
mesmo, né? Era um processo, era uma consulta, então não era uma coisa que eu tava esperando, né? Então, uma consulta médica não é uma coisa que você vai super feliz pra fazer uma consulta. E foi super legal. Eu acho que isso faz toda a diferença, a personalização do atendimento, né? Sim, às vezes é coisa simples, né? Não precisa ser algo bem... Sim, era um pedaço de bolo, um chazinho e umas pedras quentes ali, que foi... Eu lembro que tava com muita dor, foi um ortopedista, tava com dor no pescoço, e ela chegou, não, vamos deixar aqui enquanto você tá esperando, musiquinha, foi genial. Que legal. Incrível. Isso aí. E agora, como você comentou, né? A gente sempre lembra das experiências ruins. Agora, você pode trazer pra gente ali uma experiência ruim que te marcou, assim, como cliente? Acho que sempre quando você chega num lugar e você se sente invisível, né? Seja numa loja ou num atendimento mesmo, que você não é atendido. Eu acho que isso é uma das piores sensações do cliente, é ele se sentir invisível dentro dali. Porque fala-se muito, sente-se muito a parte da importância, né? Você se sente inferior. Por que ninguém tá me dando atenção? Ou por que será que tem uma coisa errada comigo? E assim a gente fica naqueles questionamentos. Então, acho que o pior sentimento do cliente é ele se sentir invisível dentro de qualquer espaço. Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado tanto nos serviços de coworking, como nos eventos que a gente teve agora do Dia Mundial da Criatividade, para tentar integrar todo mundo, para que ninguém tenha esse sentimento de que eu não sou importante aqui, né? E às vezes a pessoa traz até pra ela, né? Como você comentou. Às vezes a pessoa começa a criar coisas na cabeça como se ela fosse o problema. Mas não, às vezes é só a falta ali de empatia, né? Das pessoas. De treinamento, né? Eu acho que falta muita empatia. E eu acho que o diferencial, como eu falei, é você se sentir importante. Sim. Né? O cliente, ele não sempre tem razão, a gente não pode dizer isso, mas ele tem que se sentir importante pra você marcar naquela experiência dele, na jornada toda. Sim, é que nem a gente falou já hoje, às vezes não é a falta nem de investimento para tratar, né, um cliente, mas às vezes é a falta de olhar para aquele, né, seja paciente, cliente, quando chegar para conversar, né? Muitas vezes a gente chega para conversar com as pessoas nem olham no teu rosto, né? Eles ficam olhando aleatório, olhando papel, que nem você falou a questão lá do teu atendimento lá na clínica. E ele já sabia que você tinha um horário agendado, então ele já sabia, não, a Carol vai vir tal horário. Então se ela chegar, oi Carol, tudo bem com você? Às vezes chamar você pelo nome já é um total, né, diferença ali dentro do teu atendimento, né? Isso é bem bacana. E se você pudesse, Carol, hackear, né, uma experiência que todo mundo hoje odeia, qual seria essa? Eu acho que com certeza o atendimento por robô. Com certeza. Não gosta. Não. Eu gosto, mas não com aquele robô com cara de robô, sabe? Que você não consegue evoluir, você tá pedindo qualquer coisa e ele não tá entendendo. Então, eu trabalho com IA dentro do espaço também. É super importante, eu falo que hoje quem não trabalha com IA, não trabalha com os robôs, tá perdendo tempo porque você otimiza muito o teu negócio, teus projetos, atendimento também, mas precisa ter um treinamento adequado para que você não sinta que você tá falando com uma parede, que é o que a gente sente quando a gente fala de atendimento com um robô. Sim. Quando não tem o treinamento adequado. Você tenta ir pra frente, ele não entende, ele volta, mas não entendi sua pergunta, volta. É horrível. Às vezes também não É é... a mesma coisa. Isso, responde a mesma coisa. E às vezes também a ferramenta também não é intuitiva, né? Exato. Tipo, em vez de ser algo fácil de você olhar e já identificar e seguindo as etapas, às vezes entra muita burocracia no meio, né? E acaba trazendo uma experiência um pouco negativa, né? Na tua experiência, no usar a ferramenta. E hoje tem empresas que nem te dão a opção de você não falar com o robô, né? Ou opção de pedir um atendente. Não tem. Aí você tem que ir todos os passos ali pra frente até que você desista. Eu acho que esse é o principal problema hoje do atendimento. Você falando nisso, eu tive uma experiência um tempo atrás, não vou citar o nome da empresa aqui, né? Mas eu queria realmente falar com o atendente. Tipo, eles tentaram humanizar o atendimento ali na fala do robô, colocando emoji, falando de um jeito diferente ali, tipo, pra dar o sentimento que era uma pessoa mesmo conversando com você. Mas quando eu sabia que era um robô, que ele não ia resolver, ele já ia me dar aquela resposta que eu já tinha. Eu precisava conversar com um atendente. E quando eu falava, preciso falar com um atendente, me diga qual é o seu problema. Daí eu falava, pedido. Daí ele voltava, o seu status de pedido é esse. Mas eu quero falar com o atendente. E daí sempre ficava aquele loop infinito, até eu tentar. Tipo, era cansativo até eles passarem. Não, agora vamos passar você por um atendente. Esgotando todas as possibilidades e a paciência do cliente, do consumidor, né? Eu acho que esse é o principal, porque
Eu acho muito legal o robô, é necessário, agiliza alguns processos, mas tem que ter um treinamento muito bom para que ele consiga te atender ou encaminhar para um atendente humano. Isso aí. E você fala assim, o que você vê que as empresas erram mais nesse sentido? Além da questão do robô e tudo mais. Eu acho que não se colocar no lugar do cliente, né? Dentro do espaço mesmo, a gente tenta sempre se colocar... E quando a gente fala sobre se colocar no lugar do cliente, é personalizar cada experiência. Fazer com que cada experiência seja única, porque cada cliente é um cliente único, né? Sim. Então, dentro do coworking, por exemplo, nós temos ali 54 empresas que dividem o mesmo espaço. Então, cada um tem seus colaboradores, cada um tem a sua cultura, seus horários de trabalho e como manejar aquilo ali de uma forma que seja personalizado para cada um, porque cada um tem uma demanda, né? A gente sabe o perfil do cliente, a gente tenta entender o que aquele ele gosta mais, o que esse gosta menos. Muito também do que você consegue entregar e adiantar para que aquele cliente pense assim, ela pensou em mim, sabe? Então, nós fazemos todo um onboard no início, para que ele se sinta especial, acolhido, apresenta, porque tem perfis de clientes também, né? Tem um cliente que é mais introvertido, então, ele não vai se sentir à vontade, por exemplo, num happy hour, vai ficar sempre num cantinho, e é aquela parte que a gente falou sobre você se sentir invisível. Então, o que é o nosso trabalho como uma gestão de comunidade? É estar ali junto com ele, é integrando, é conversando, que às vezes quebrar essas barreiras faz com que ele se sinta mais à vontade, né? Então, tudo isso vai de uma personalização. Acho que esse é o principal, assim, o top para você conseguir ter uma boa jornada de experiência do cliente. Que legal. Eu acho que faz muito sentido, né, o que a Carol comentou aqui com a gente agora, com o que a gente trabalhou em abril, né, nas nossas atividades da Semana da Criatividade, né, Mi? A gente falou muito sobre a jornada do nosso beneficiário, né? Hoje nós, Unimed, temos clientes de vários, né, tipos de personas, né, o que a gente sempre denomina aqui interno, né? A gente tentou criar essas personas, criar não, elas já existem, né, mas tentar ver com o olhar delas, né? Seja de um idoso, seja de um adulto que é responsável pelo plano, seja da criança que vem com o responsável do plano, para a gente ter essa noção de como ela se sente no nosso atendimento. E a gente, assim, conseguir identificar o que é o melhor para ela, né? Dentro desse processo e fazer essa questão da experiência dele ser a mais agradável possível. Porque o jeito que você fala com o senhor hoje, que nem a gente tem muita questão de tecnologia, temos vários canais digitais, às vezes não é a mesma fala que você vai falar com um adulto jovem, por exemplo, né? Então, isso faz a diferença e é muito bom vocês, né, que têm negócio, entender e ter essa visão das pessoas que passam pelo seu estabelecimento, né? Ainda mais o Unimed que trabalha com saúde, né? Exatamente. É um assunto delicado. Então, se você não tiver aquela empatia, delicadeza de estar tratando cada cliente como único, que está num momento provavelmente difícil, né? Não tem como a gente esquecer. Ter essa impessoalidade com as pessoas, né? Isso mesmo. Carol, você comentou ali agora por curiosidade. Você comentou que tem 52 empresas. Elas são de ramos totalmente diferentes ou elas são meio parecidas? Assim? São totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lá no início, em 2010, em 2015, quando eu abri o primeiro coworking, os espaços, os clientes, eles tinham perfis muito parecidos. Que eram pessoas, assim, mais voltadas para publicidade e propaganda, marketing, que já tinham uma rigidez menor para essa questão de economia colaborativa. Mas esse movimento, ele cresceu muito nesses últimos anos, muito mais depois da pandemia. Então, alguns escritórios convencionais saíram de estruturas convencionais e migraram para um coworking por redução de custo, por network, porque muitos têm também o formato híbrido de trabalho, então eles não precisam de uma estrutura muito grande e também não precisam demandar uma pessoa para cuidar da estrutura, para cuidar dos problemas de manutenção, limpeza. Então, tudo isso fica mais prático para a empresa estar num coworking. E hoje a gente tem empresas de diversos ramos, desde contabilidade, que é uma coisa mais engessada, temos empresas a TOTS de TI, profissionais que são assim, bem diferenciados, para agências de marketing também, para profissionais liberais, para empresas que estão abrindo suas operações em Ponta Grossa. Então, hoje, todo mundo divide o mesmo espaço, diferentes áreas, diferentes idades. A gente tem até quem está começando, para alguém que já está aposentado e está trabalhando. Então, hoje é bem legal de ver
ver essa dinâmica ali, que a gente se tornou um espaço bem, como que eu posso dizer? Eclético, não? Diversificado. Essa questão, né, da que você falou, comunidade colaborativa, né? Tipo, realmente ter várias pessoas de diferentes idades, diferentes ramos, né? Acaba contribuindo pelo network, né? Porque você tá ali com a possibilidade de só abrir a porta do lado, tem uma empresa diferente que às vezes não vive a minha realidade, mas deve ter algo que elas fazem que eu posso aplicar no meu, assim como do meu pode ir para ela, né? Acho que essa proximidade é muito boa, né? Nem sempre aquele é o teu cliente final, mas ele tem alguém para te indicar, um fornecedor, ou ele conhece alguém, então acaba criando essa rede, né? Sim. E para quem hoje tá num escritório convencional, acaba ficando muito isolado, se não estiver dentro dos eventos, se não estiver procurando networking. O coworking é uma ótima opção porque você tenha toda a estrutura ali perto, né? A gente promove isso dentro, né? A gestão de comunidade é muito importante para que os espaços funcionem dessa forma. Que bacana. Carol, a gente fala muitas vezes que o cliente nosso mudou, né? Mas será que ele realmente mudou mesmo ou ele só tá ganhando mais voz, né? Podendo se expressar um pouco mais sobre o seu atendimento, sobre as suas experiências? Eu acho que a questão das redes sociais, elas acabam deixando tudo mais... com mais voz, né? Então, o cliente hoje, eu acredito que ele se sente mais à vontade porque ele tá atrás de um celular, ele tá atrás das telas, então ele não se prende mais a vir conversar, a tentar mediar. Então, isso é uma dificuldade, acho que de todas as empresas, porque até a questão de avaliação, cada experiência é única, tanto positiva quanto negativa, mas quando uma negativa cai na rede, ou quando alguém viraliza, né? Viraliza. Então, a gente acaba ficando um pouco refém. Então, o cuidado com o cliente tem que ser muito maior. A ideia é que todas as empresas tenham essa jornada bem definida para que consiga entregar a melhor experiência, porque a gente, querendo ou não, o nosso principal objetivo de toda empresa é que o cliente saia satisfeito, né? Então, é muito importante pensar nessa jornada. E essa questão das redes sociais, ela entra muito no que hoje é divulgado, no que você apresenta como seu produto, né? Porque muitas vezes a gente quer comprar algo, você coloca ali, já aparece várias opções, aí você cria aquela tua expectativa de que aquele produto vai ter, né? Vai ser o que você precisa, mas na hora que chega, às vezes não é. E daí já começa todo esse loop, né? Da frustração. Pronto que eu vou reclamar. Daí você, às vezes, tem o próprio canal de atendimento, às vezes vai no atendimento, não dá certo. Eu já sei que se não me atendeu a própria empresa, eu vou para redes sociais para expor a minha opinião e não deixar que outras pessoas caiam no mesmo, digamos, golpe, né? Então, isso acaba fomentando ainda mais, né? Toda essa questão de atendimento, experiência, né? O nosso cuidado tem que ser cada vez mais pensado em atender o quanto antes, né? Sim. Então, a ideia é que hoje, qualquer problema você tem que atender o quanto antes para que aquilo ali não cresça mais, né? Cresça mais, exatamente. E, Carol, você acha que a parte, assim, de brand, de posicionamento para as empresas é essencial, assim, nesse ponto? Com certeza. Nós, como empresa, nós estamos sendo julgados o tempo inteiro, né? Tanto o empresário quanto a empresa, os funcionários, os colaboradores, a gente acaba sendo uma pessoa só para aquela experiência do cliente. Ele não quer saber se foi o atendimento aqui é aquela empresa e o resto do mundo, se for uma empresa multinacional, nada mais presta, né? Então, é muito importante realmente que a gente consiga fazer isso de uma forma que não prejudique, né? Porque hoje a gente tem que ter todas as personas e as opções para toda a equipe também entender e atender da melhor forma possível todo o cliente, toda a jornada, todo o problema. Então, eu acho que o maior desafio sempre vai ser lidar com pessoas, não adianta. Você comentou ali atrás a questão dos robôs e tudo mais, que era o seu ponto de vista. Mas você acha que pesa mais hoje na experiência do cliente a parte da tecnologia ou do relacionamento? Relacionamento, com certeza. Relacionamento é a base de qualquer empresa, qualquer venda, qualquer relação, né? E isso é o cuidado que a gente tem que ter com toda venda, toda compra. Tudo é relacionamento hoje. Não tem muito como a gente fugir disso, né? São pessoas que estão comprando. Mesmo que a gente use a tecnologia, é um meio. Eu acredito que a tecnologia é um meio, mas as ferramenta, pessoas... Isso, né? é ferramenta. Mas o relacionamento sempre vai ser o primordial quando a gente for fazer qualquer tipo de compra, qualquer tipo de negócios, né? Isso aí. E qual que é o pequeno detalhe ali que você acha que faz uma diferença na questão da experiência, né, do cliente? Mas que às vezes muitas empresas hoje elas ainda estão ignorando, né?
vendo, assim, nessa jornada de várias empresas que passaram dentro do espaço, eu acho que o maior erro delas, das que falharam nesse processo, é não se colocar no lugar do cliente, é não pensar como o cliente, ou não ter uma flexibilidade no atendimento, nos negócios. Teve empresas ali que eu acompanhei que, eu tenho um produto super legal. Ok, tinha realmente um produto super legal, mas o atendimento deles não era bom. Não era bom, e eles continuavam falando, não, mas eu quero que seja assim, né? Então, se você não tiver essa flexibilidade, essa leitura do como que está sendo a entrega do teu produto, possivelmente vai falhar, porque o cliente, ele não perdoa uma péssima experiência, né? Sim. Isso é real E, mesmo. às vezes, pequenas atitudes, né? Que, tipo, a empresa toma, que nem a Júlia comentou ali na questão de lembrar o nome da pessoa. Essa comunicação clara, que realmente ele se sinta pertencido ao local, né? Que ele não é só mais uma pessoa que está passando por ali. Se a gente falar agora, assim, dessa parte neural, né? Do neurocomportamento. Quando a pessoa chama você pelo nome, parece uma coisa tão básica, né? Mas quando você vê pela parte científica, você se sentir à vontade no lugar que você tá, você vai comprar mais, você vai consumir mais, você vai ficar mais tempo ali dentro. Então, hoje tem tanta informação que eu acho que os empresários precisam pegar essas informações e colocar dentro dos seus negócios, né? Tá tudo pronto pra gente conseguir, até mesmo no atendimento online. Como que você vai abordar, você não parecer um robô, né? Que são detalhes importantes. Por quê? Porque você... Humanização, né? Isso. Como colocar você se isso dentro de sente, uma máquina. se sente importante quando a pessoa te chama pelo nome, você se sente mais acolhido, ouvido, né? Então, tudo isso faz toda a diferença no resultado final da empresa. Tanto na produtividade, quanto na venda, quanto no atendimento. Então, hoje tem tanta informação, só precisa colocar ela em prática. Sim. Eu tenho até uma experiência, né, para compartilhar com vocês. Eu já também trabalhei na área de vendas, né, tanto física quanto de forma por telefone. Na parte de venda física, às vezes as pessoas só pelo atendimento, né, às vezes que nem senhorzinhos, né, que às vezes vai na loja para conversar realmente, às vezes não quer comprar, mas tô passando aqui, vou vir te dar um oi. Mas na conversa, quando vê, nossa, você me fez comprar um negócio que eu nem precisava, mas eu tô indo agora feliz com o negócio que eu comprei porque você me deu uma atenção que eu queria. E às vezes hoje, como tá muita questão digital, redes sociais, telefone, as pessoas não têm mais tanto contato. O que as pessoas esperam é isso, é o contato, né? Tá mais próximo. Quando eu era telemarketing era a mesma coisa, a questão, às vezes a gente ligava para fazer uma cobrança ou para fazer uma venda, ficava ali mais meia hora conversando com a pessoa, porque às vezes eles queriam conversar. Atenção, que às vezes não tem, às vezes falava no final da ligação, nossa, que bom conversar com você, né? Eu queria conversar com alguém hoje, não tinha ninguém, eu conversei com você. Não resolvi, às vezes eu nem resolveu o problema que tinha pra resolver. Já teve situações que eu, passei meia hora conversando com o cliente, não vendi, não cobrei, mas eu conversei com ele, mas tava bom, entendeu? Porque a situação ali foi, às vezes é o que a pessoa tá esperando, e às vezes até a gente mesmo, às vezes precisa ter um espaço, às vezes não pra falar do trabalho, vai comentar de coisas, né, da vida e acaba, né, tudo ali fluindo. E pode ter certeza que essa pessoa, quando ela for precisar de algum serviço, ela vai lembrar e vai procurar você. Exatamente. Às vezes não é na primeira que você vai vender, não é na primeira que você vai resolver, mas sempre vai ficar, não, aquela pessoa me atendeu. E hoje acontece muito isso. Quando você vai em uma loja que você é bem atendido por certa pessoa, acostuma ter a próxima vez. Você já chega direto, né? Cadê a mocinha lá que me atendeu? Né? Então, é isso que vai gerando, né, a proximidade das pessoas hoje, e tanto essa busca por querer ter uma experiência boa no atendimento, né? E o simples, que é comum, né? Sempre foi comum, hoje em dia é raridade, né? O bom atendimento. Relacionamento ali. Isso aí. Carol, na sua opinião, né? O que mais as empresas hoje complicam, né? Seja no seu processo ali de realizar o atendimento ao cliente, paciente, enfim, e que elas poderiam estar simplificando agora? Eu bato de novo na personalização. É uma coisa tão fácil e simples de você se colocar no lugar do teu cliente ali, até mesmo em relação ao atendimento, consulta. Às vezes você não consegue comparecer, ou você tem um atraso, ou você precisa de alguma coisa urgente, e é muito difícil que te respondam na mesma hora, né? Então, qual é o senso de urgência também desse cliente? Claro que você não vai responder todo mundo super rápido, porque não precisa, né? Mas você se colocar no lugar, poxa, às vezes aquela pessoa tá precisando daquela informação
urgente. Custa você ter essa flexibilidade de entender e fazer? Não custa, né? Então, a parte da personalização, eu acho que falha existe uma falha muito grande ainda nisso. As pessoas falam, não, mas o meu atendimento é assim, quem quiser é assim, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Ou até mesmo a gente. Né? Eu tenho um público que vai comprar do jeito que eu tô querendo, né, fazer. Até nós acompanhamos dentro do escritório muitas agências também. Então, não adianta você querer vender o mesmo serviço para várias empresas, porque eles têm necessidades diferentes, né? Tem públicos diferentes. Então, você conseguir entender isso e apresentar aquela proposta de uma forma individual, de uma forma feita para aquela empresa, não aquela coisa padrão que você manda, aquele orçamento padrão, sabe? Isso tudo faz diferença no final, com certeza. Essas empresas que pegarem esse gatilho, elas vão com certeza sair na frente das outras. Isso aí. E, Carol, hoje, né, você lidera, né, liderou o World Creativity Day, né? Então, se você quiser comentar pra gente como que foi essa criatividade ali na prática, onde que você vê que essa criatividade realmente está sendo bem aplicada na experiência do cliente. Também comenta um pouquinho aqui pra gente o que é esse evento. O Dia Mundial da Criatividade, ele é maior festival colaborativo do mundo de criatividade. Ele acontece em diversas cidades, em diversos países ao mesmo tempo, que é o dia oficial, o dia 21 de abril, que foi essa semana. E esse ano eu liderei a 3ª edição aqui em Ponta Grossa, com várias atividades. Todo ano, cada líder ele vai colocar um pouquinho da sua essência dentro do seu evento. Sim. Então, como eu já venho de uma área mais corporativa, empresária, a minha ideia era mostrar para os empresários e para as empresas que criatividade não é uma coisa só artística. Criatividade está presente em tudo. Até numa mudança de um atendimento. Criatividade, ela é qualquer transformação dentro de um processo. A gente usa de criatividade o tempo inteiro e a gente não tem noção disso, né? E que também existem habilidades que você consegue melhorar para ser criativo. Não é tem que nascer uma mente criativa. Não é tão difícil assim, é muito mais comum. E o festival, o Dia Mundial da Criatividade, ele vem para tornar mais acessível a criatividade a todas as pessoas e a todos os públicos. Porque por mais que o Brasil receba prêmios de Oscar, nomeações, Grammys, é um país criativo visto de fora para dentro, mas a criatividade a gente não encontra na educação de base, não encontra dentro mesmo essa liberdade criativa dentro das empresas, né? Eu acho que a Unimed faz muito bem isso aqui em Ponta Grossa, de ter um time de inovação que está pensando que tem que ter uma mente criativa por trás disso, né? Criando opções, criando negócios para que vocês não fiquem para trás. Porque quem não usar hoje a criatividade e a inovação, acaba ficando para trás, não adianta. Hoje, acho que o mundo ele tá muito rápido, ele gira muito rápido, as empresas grandes vêm para cá. Então, por isso que eu falo, se a gente não usar a criatividade nas pequenas coisas, a gente vai ser passado para trás, né? Sim. E o festival vem justamente para isso, para que desmistificar que a criatividade é uma coisa tão longe da realidade das pessoas. É pensar que a criatividade vai muito além da estética, né? Sim, exato. Que são pequenas coisas. Então, nós tivemos uma programação super legal, voltada para criatividade e inovação. Um segundo dia voltado para oficinas mais mão na massa mesmo. E encerramos o evento com algumas palestras e workshops voltados para empresários e empreendedores que estão ali precisando melhorar, né? A oratória. Então, teve desenho, teve meditação. Tudo isso para ajudar no processo criativo de cada um. Porque durante esse período a gente acompanhou, os participantes falavam muito sobre bloqueio criativo. Em diversas áreas, tem tanto arquiteto, quanto publicitário, quanto redator, quanto DTI. Como que eu faço para lidar com esse bloqueio criativo, né? Porque chega uma hora que a gente tem tanta informação que meio que dá um branco, né? Como que eu vou fazer isso? Então, tudo isso veio para ajudar todos nós a vencer essa parte do bloqueio criativo, porque precisa, né? A gente precisa da criatividade. Sim, e acho que essa questão, né, que você falou do bloqueio, vai muito pela questão que hoje, como a gente tem muita tecnologia, que nem arquitetos, por exemplo, né, parte de mídia, por exemplo, hoje tem IA que faz isso. Então, como você se pôr, né, se posicionar onde o mundo de tecnologia está crescendo, tem várias oportunidades de você, com um clique, você fazer um projeto ali para sua casa e não precisar de um profissional que estuda anos ali e se dedica naquilo. Então, você tem que ter essa visão. Hoje a tecnologia está aqui, eu sou especialista nisso pela minha formação, mas eu preciso ser aliada dela para mim não ficar para trás e para mim conseguir que ela me ajude, seja a ferramenta
ferramenta que eu precise para alcançar ainda mais, né? Então, a gente tem que parar e pensar nisso também, né? Não ter aquele bloqueio, pensando que porque tem tecnologia que vai fazer meu serviço e eu vou ficar para trás, por exemplo, né? Ela não vai substituir, ela tem que ser teu aliado, né? Você vai se tornar multitarefas. A gente consegue fazer muito mais, ver ela como aquele estagiário que aceita qualquer coisa. Então, você consegue abraçar mais coisas, ser mais produtivo se você souber usar hoje a tecnologia a seu favor. Isso mesmo. E que legal, né, Carol? Esse evento ter vindo aqui pra Ponta Grossa, né? Porque já faz... Ano passado teve, em 2024 também teve? Teve, foi a terceira edição aqui. Edição esse ano, muito legal. Esse aí, a gente tava conversando um pouquinho antes, né, Carol? E daí são mais de 50 cidades, né, dentro do Brasil atuando, né, nesse evento aí que é bem, né, mundial, né? Então, vários lugares acontece e é bom a Ponta Grossa, como tá crescendo muito, né, nessa parte de inovação, várias indústrias vindo para cá, e isso tá fomentando bastante e dá mais visibilidade ainda para nossa cidade, né? Eu acho que esse título de cidade criativa, cidade inovadora, Smart City, Ponta Grossa, tudo isso traz também uma responsabilidade para nós como pontagrossenses de conseguir entregar também, né? Sim. Empresas criativas, empresas inovadoras, porque senão a gente acaba abrindo espaço para outras empresas. Então, acho que isso que é o legal, a gente tá sempre inovando e formando realmente esse ecossistema que tá fazendo com que a cidade cresça e se desenvolva, né? Muito legal. Isso aí. Carol, quando você pensa na experiência do cliente daqui a 10 anos, né? O que vem na sua cabeça, na sua mente, né? Pensando para esse cliente lá do futuro. Eu acho que você aliar a tecnologia com uma experiência memorável. Porque hoje, se você não tiver essas experiências memoráveis, você não vai postar. E aí, o boca a boca, que hoje não existe tanto boca a boca, é mais o tela a tela, né? Você tá rolando o feed. Quando você pensa em usar essa tecnologia a teu favor, transformar essas experiências de uma forma memorável, colocar... são pequenas coisas, pequenos detalhes. É aquela lembrancinha, é você lembrar dele no aniversário, é o desconto, ter aquela jornada de relacionamento com o cliente. Não esquecer do aniversário. Às vezes as pessoas acham que é tão... é chato ficar fazendo isso. Mas tem automação para isso e que ele se sinta sempre lembrado por você. Eu acho que daqui 10 anos, você se sentir importante ainda vai ser o gatilho para que você não troque de marca, né? Você sempre vai estar se sentindo ligado a, querendo ou não, aquele produto ou aquela empresa pelo atendimento. Então, acho que não vai mudar muito. É só usar a tecnologia como aliado para isso. E muitas pessoas, às vezes, podem achar bobo, né? Mas eu acho incrível, por exemplo, assim, no dia do meu aniversário, as empresas me mandando parabéns. Eu sei que é um robô. Às vezes, eles só deixaram ele automático para todos os aniversariantes. Mas, tipo, a gente pensar, nossa, a empresa tá lembrando, ela tá se importando nessa parte. Então, para algumas pessoas, fazem sim a diferença, né? Aí você vai jantar num lugar, por exemplo, no dia do teu aniversário. Você recebeu ali hoje você tem aniversariante, tem desconto. Você vai nesse lugar. Sim. Né? Não só pelo desconto, mas porque você já tá fácil pra você, né? Tá fácil pra você. Vou comprar uma roupa agora no meu aniversário, eu recebi 50% de desconto. Você nem precisa daquela roupa. Mas você vai comprar. Tem 50% lá. Exatamente. Isso faz diferença, né? Sim. Bom, Carol, e para quem agora está nos ouvindo, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, passa muito rápido o tempo. Se você pudesse deixar um conselho, assim, para quem quer começar agora a melhorar a experiência do cliente hoje, qual que seria esse primeiro passo? Primeira coisa é você mapear a jornada do teu cliente. Então, até você pode, como equipe ou como dono, você se colocar no papel do cliente. Como que ele faz desde que ele chega, qual que é o processo, como que é o atendimento e padronizar. Acho que hoje a gente fala muito sobre a profissionalização, então ter processos para tudo. Então a jornada é mais um processo que você precisa mapear para entender como funciona, testar você mesmo. Se fosse eu, né? Se fosse eu entrando na minha loja hoje ou recebendo esse serviço, eu ia gostar? O que eu acho que poderia melhorar? São pequenas coisas que fazem total diferença no atendimento. E você padronizando com uma equipe, quando você tem uma empresa que tem equipe, fica mais fácil, né? Você sabe que todos os atendimentos vão seguir aquele padrão. Sim. O cliente oculto, né? Às vezes vale muito a pena você, se você tem um negócio, né? Acabar realizando isso, né? Porque você vai ter a visão de como ser o seu cliente, né? Dentro da sua loja, seu estabelecimento, né? Faz a diferença você ter essa visão mesmo, né? Até pesquisas, né? É uma coisa tão básica que às vezes você pode mandar para 1000 pessoas. Se 50 responderem, tá ótimo. Que você vai ter uma visão externa, né? Sim. Do teu negócio. Então, mapear, eu acho que é o
o primeiro ponto, né? E hoje a gente tem cursos, a gente tem workshops, oficinas, tanto gratuitas no Sebrae, Sala do Empreendedor. Tem opções pra gente conseguir também ajuda pra fazer isso, né? Então é não se sentir sozinho, mas tomar o primeiro passo. Legal. Boa conversa, né, Julie? Isso, e passou rápido, né, o nosso tempo aqui. A gente quer agradecer você, Carol, pela tua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vinda em outras vezes, né? E a gente agradece mais uma vez, tá? Ai, obrigada eu pelo convite. Obrigada mais uma vez, Carol. Então, bora pros nossos recados, né, Milena? Bora, Julie, vamos lá, então. Isso aí. Então, não vou passar nessa vez, pode falar. Então, pessoal, acompanhe a inovação da Unimed Ponta Grossa pelo nosso site. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 429-7400-3148. Nele vocês encontram tanto eu quanto a Julie e a Gisele também para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Isso aí. E vocês também podem estar acompanhando aí os nossos conteúdos, os nossos episódios do InovaCast no YouTube, né? Aqui na playlist do InovaCast ou no Spotify, né, Mi? Então, se não deu tempo de assistir aqui pelo YouTube, pode entrar lá no Spotify, achar a nossa lista lá, né, do InovaCast e acessar todos os nossos 233 episódios aí para vocês curtirem. Isso mesmo. E aproveite para se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho para vocês sempre receberem os nossos conteúdos e os outros conteúdos também aqui da Unimed. Siga a gente nas redes sociais, então no Instagram e no LinkedIn da Unimed Ponta Grossa e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Isso mesmo, Milena. E chegamos, né, ao fim aí do mais um bate-papo e semana que vem tem mais. Então, nesse mesmo horário e nesse mesmo lugar, né, Milena? Isso mesmo, Julie. Sempre foi assim, mas pode ser melhor.